Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. A nossa equipe refletiu bastante antes de postar esse vídeo. Isso porque normalmente eu trago conteúdos que fazem vocês sonharem ainda mais com a PRF. Meu propósito sempre foi motivar a galera. Mas a realidade é que nada é perfeito, vocês sabem, né? Não existe carreira sem problemas. Eles existem e tá tudo bem. É importante a gente saber e ter essa consciência, porque é justamente assim que nós podemos amenizar e criar soluções para essas questões. É um fato de que a vida de um policial não é nada fácil. Definitivamente não é um trabalho soft. É cansativo, desgastante e exige muito do psicológico. Não é qualquer perfil que se encaixa nesta profissão. Nós, do Quebrando as Bancas, sentimos que temos o compromisso de mostrar os dois lados da moeda para quem nos assiste. A gente quer contribuir de forma assertiva. Por isso, convidamos a psicóloga Fernanda Bassani para conversar com a gente sobre a saúde mental desta categoria. A gente sabe que o trabalho dos policiais é permeado por situações que envolvem estresse extremo e que a atividade é permanentemente imprevisível. É dever dos policiais estarem sempre prontos para as ocorrências que nunca param de chegar. Outro ponto importante que a gente precisa ressaltar é que essa atenção não se resume apenas ao serviço diário. O policial acaba ficando em estado de alerta o tempo todo, mesmo não vestindo a farda. Ele não deixa de ser policial assim que larga o serviço. O policial fica em estado de alerta, é inerente a ele. Isso tem consequências. A gente tem que ter claro, acompanhar sempre os dados estatísticos, né? A gente tem no Brasil o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que ele nos traz os dados de vitimização e de violência policial. A gente pode, a partir da análise desse relatório, identificar que em 2019, 75% dos 313 policiais que foram assassinados, eles morreram em momento de folga. Eles foram assassinados em momento de folga, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que temos um trabalho que ele se estende por 24 horas da vida do sujeito, né? A atividade policial não é uma atividade onde o sujeito bate o ponto quando ele chega às 8 da manhã e depois bate o ponto às 5 horas e pronto, ele volta para casa e volta a ser uma pessoa comum. Não, a atividade policial ela se estende, ela toma todas as diversas áreas da vida do sujeito, né? Prova disso é essa letalidade policial que ocorre predominantemente nas horas de folga, né? Então isso tudo realmente gera uma tensão muito grande, gera uma preparação, o corpo ele se prepara para o embate, ele se prepara para uma relação de luta e fuga, né? E como é que ele faz isso? Ele libera hormônios, né? Libera adrenalina, libera uma série de fluidos necessários para deixar o corpo preparado para os ataques. E no caso do policial, isso é muito comum e muito intenso, né? Existe inclusive um hormônio que a gente costuma chamar de hormônio do estresse, que é o cortisol, que ele comumente, assim, muito frequentemente, ele está em níveis elevados entre os policiais. Então, assim, o que eu recomendo para que o policial possa prevenir o adoecimento psíquico? Primeira coisa, manter os seus exames físicos anuais em dia. Os cuidados com a saúde devem ser redobrados pelos policiais. Uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos têm efeitos diretos nos exames laboratoriais. Geralmente, quando ingressam na corporação, o policial ele tende a ter um cuidado grande com o corpo, né, com a saúde, até em função dos testes físicos, né, que são exigidos no concurso. Porém, com o tempo, a atividade policial ela vai consumindo a rotina do sujeito, né? Ele não tem mais uma rotina muito correta, né, de horário de trabalho, e aí ele acaba não conseguindo manter a disciplina com a academia, com a sua atividade física, e quando vê, ele se desmotiva e acaba abandonando a atividade física, né? Muitas corporações policiais já estão investindo na saúde do servidor, tanto física quanto psicológica. É essencial que o servidor tenha acesso a essa rede de apoio, esse acompanhamento com profissionais da área como terapeutas e nutricionistas. Também é necessário estar sempre atento a alguns sinais. Por exemplo, acho que um sinal
bem assim significativo de que algo não vai bem é a questão do sono, né? Então, quando começa a surgir a insônia, a pessoa demora muito tempo a pegar no sono ou tem um sono muito agitado, carregado de pesadelos, né? Acorda várias vezes, acorda sobressaltado, né? Aí nós temos um sinal que deve começar a ser olhado com atenção. Além da questão do sono, brigas no ambiente doméstico, né? Conflitos com aquelas pessoas mais próximas, porque toda aquela violência, toda aquela agressividade do cotidiano policial, ela não simplesmente desaparece quando ele sai do trabalho, né? Ela acompanha o policial para o seu espaço privado, né? E aí é comum que o sujeito descarregue essa tensão, essa energia, essas frustrações em quem é mais íntimo, né? Com quem ele tem mais intimidade, mais confiança. E aí acaba ocorrendo os conflitos domésticos, né? Desentendimentos na família, brigas frequentes, então isso também é um sinal que você pode prestar atenção. A questão da alimentação, a pessoa tem uma compulsão alimentar, também é algo que também podemos prestar atenção. Ansiedade, né? Crises de ansiedade que elas podem repercutir no uso de cigarro, né? O policial é aquele que sai toda hora para fumar, né? Ou então no uso de álcool e outras drogas, né? Então é comum que o policial ele acabe encontrando na mesa de bar o lugar para descarregar as tensões do seu cotidiano de trabalho, né? Porque ali ele está entre amigos, ali ele sente que ele pode relaxar, só que aí o que acontece é que esse relaxamento traz consigo uma adição, né? O uso de álcool, e isso pode vir a se transformar numa dependência. Existe toda uma construção social de que o policial é o herói, é alguém vocacionado e com missão de promover o bem e aniquilar o mal a qualquer custo. Esse arquétipo acaba por orientar posturas, atitudes e os pensamentos dos policiais do mundo inteiro. O herói é inatingível, inabalável, não chora e não sofre, ou pelo menos a gente não fica sabendo. Como é que um herói vai buscar atendimento psicológico? Como assim o policial tem fragilidades? Há um estigma em relação à terapia que não deveria existir. O que é falado durante a sessão com o terapeuta jamais vai sair daquelas quatro paredes. E muitas vezes o policial pode ir com a pretensão de curar algum sintoma, como por exemplo, não conseguir dormir, e descobrir que há inúmeras razões para que isso esteja acontecendo e que estava passando despercebido. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente teve em 2019 62 mortes em serviço, certo? Ou seja, 62 policiais morreram assassinados no dia a dia de trabalho, a nível de Brasil. Porém, morreram 91 policiais por suicídio. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil, a chance de um policial tirar a própria vida é mais alta do que a de ele ser assassinado em serviço, em confronto. Então, assim, a gente está diante de um quadro muito grave, muito preocupante, que precisa ser olhado, precisa ser encarado com tranquilidade, com coragem, né? De pegarmos e as instituições precisam olhar para esse tema. Bom, se policiais estão se matando, estão tirando a própria vida, como é que está a vida psíquica desses sujeitos? Como é que eles estão se sentindo? Que guerra interna é essa que tem dentro deles que pode chegar a levá-los ao extremo de tirar a própria vida, de desistir de tudo? Há muita coisa no cotidiano do policial que não está sendo falada, que não está sendo abordada e que daí fica retumbando lá dentro e vem em formato de atos de violência, né? Quais são as principais causas do suicídio nos policiais, né? Uma delas, muito grande, é uma causa não falada, mas que é relacionada à convivência com a violência diária, né? Se tu for conversar com um policial hoje, ele vai te dizer que tranquilo lidar com a violência, que isso aí para ele tá bem resolvido, que ele chega em casa e isso não interfere no dia a dia. Vamos, por exemplo, atender uma chacina. E aí essa pessoa chega em casa e tu conversa com ela, como é que foi lidar com essa violência? Não, tá tudo certo, faz parte da minha atividade policial, isso não me incomoda. Só que isso é no nível consciente, porque aquela violência ela entra dentro do sujeito e ela fica lá esperando o momento de ser falada. Violência precisa ser transformada em palavras.
É preciso conversar sobre violência, é para isso que existe a terapia. São diversas as causas que levam os policiais a chegarem ao ponto de tirarem suas próprias vidas. Conflitos com a parceira, parceiro, dívidas financeiras e sobrecarga de trabalho são alguns exemplos. Busque estar atento a indícios como o isolamento do resto dos colegas, conversas sobre como a vida não faz mais sentido. Esses são alguns sinais de que há algo errado. Estenda a mão, convide esse colega, esse parceiro de missão para buscar acompanhamento psicológico. Às vezes, a ajuda de quem está diariamente próximo pode salvar uma vida. Gostou desse conteúdo? O que você pensa sobre tudo isso? Vamos conversar!